Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Estamos de volta com a segunda parte da nossa live, neste sábado, uma live não programada, claro. Nossa live oficial é amanhã, a partir das 10 da manhã, estaremos aqui no nosso culto da família. E nós formamos a comunidade cristã Casa da Noiva, temos essa alegria de compartilhar com você, né, de onde você está, esse momento abençoador e edificante a cada semana. Tem sido uma jornada longa durante o ano todo e fizemos lives aí toda semana, né, desde o dia 1 de janeiro até aqui. E estamos finalizando o ano de 2025 com o coração cheio de certeza de que o Deus que nos deu vitória e cuidou de cada um de nós em 2025 é o Deus que vai fazer grandes milagres durante o ano 2026. Ele guiará os nossos passos, como sempre faz com a sua igreja, e continuará fortalecendo os nossos braços, as nossas mãos, o nosso coração. Nós vamos, em nome de Jesus, viver da parte de Deus coisas lindas, profundas. Eu tenho certeza que de grande significado e de grande bênção para a nossa vida. E nós já temos orado nesta noite, já temos reservado aí alguns minutos para louvarmos a Deus. Eu não quero me prolongar muito com essa live, quero apenas cumprir aquilo que o Espírito Santo tem me direcionado esta noite, compartilhando aqui uma breve reflexão. E quero ler a palavra de Deus com você. E depois de meditarmos na palavra, nós vamos levantar a voz em favor de alguns pedidos de oração que chegaram dessa quinta-feira passada até hoje. E nós vamos estar clamando, inclusive pelos irmãos que estão enlutados. Tem alguns irmãos, né, uma família de gente querida que perdeu uma pessoa preciosa de quinta-feira para cá. E nós vamos estar orando em nome de Jesus em favor, né, dos nossos irmãos, com muito carinho, com muita alegria, como já temos feito fora da live, nós vamos fazer aqui na live também. E eu quero, antes de tudo, ler a palavra de Deus com você. Deus abençoe a vida da irmã Kátia, que estou passando aí. Deus abençoe os irmãos, alguns irmãos que já passaram aqui na live e que nos deram aí a alegria de ficarem aí algum tempo junto conosco. E eu quero deixar para aqueles que vão também acompanhar a retransmissão dessa live no nosso canal no YouTube, que Deus em Cristo Jesus abençoe os nossos irmãos. Nós estamos a cada dia avançando. Nesse exato momento, a nossa web rádio está aí com 24 horas no ar, abençoando gente aí através do site, né, Missão Ezel, a nossa web TV também, porque lá na nossa página está funcionando tanto a web rádio como a web TV, 24 horas no ar, com mensagens que estão edificando muitos dos irmãos e irmãs. E isso para a gente é uma alegria muito grande, saber que tem muitas vidas e corações que estão passando por ali. Estamos também com vários irmãos que estão chegando, né, e o número de pessoas que estão sendo alcançadas através do YouTube também vai aumentando e crescendo a cada dia, e nós vamos, em nome de Jesus, continuarmos fazendo isso para a glória de Deus. Já estamos aí, graças a Deus, completamos esse mês 5 anos e meio de live, 5 anos e meio de oração diária, 5 anos e meio meditando na Bíblia e crescendo a partir da palavra junto
com muitos irmãos que já foram abençoados, outros estão sendo abençoados, e Deus tem feito coisas muito especiais com o nosso coração, com as nossas vidas, e nós só temos realmente de agradecê-lo pelo zelo, pelo cuidado, pela proteção, pelo carinho, pelo acolhimento do Senhor todos os dias na vida de cada um de nós. E eu tenho muito que agradecê-lo pelas mãos dele estendidas sobre a comunidade cristã Casa da Noiva. Deus nos fez uma bênção para que aqueles que se achegam até nós sejam abençoados e nós possamos também, junto a eles, nos alegrarmos com as vitórias que o Senhor vai dando ao seu povo. Mas eu quero ler a palavra de Deus com você. Eu quero voltar o olhar para o livro do Gênesis e quero ler com você no capítulo 49 do livro do Gênesis. Gênesis capítulo 49. Nós estamos fazendo uma exposição do livro do profeta Zacarias e temos sido muito edificados todas as semanas que temos vivido estudando esse livro durante esse mês de dezembro. E nós vamos daqui a pouco estar concluindo, essa semana que vem talvez, ou no máximo até o final do mês estaremos aí concluindo, em nome de Jesus, o livro do profeta Zacarias. Mas eu quero olhar com você no capítulo 49 do livro do Gênesis. Eu quero deixar uma palavra aqui gravada que vai trazer edificação, eu sei, para a vida de alguns irmãos e irmãs que vão acompanhar daqui a pouco. E outros que vão assistir durante a semana que está por vir aí, a live gravada. A Gênesis capítulo 49 diz assim a palavra de Deus a partir do verso 1. Então Jacó, chamando a seus filhos, disse a eles: ajuntai-vos, e farei mostrar a vós o que vos sucederá no fim dos dias. Olhe comigo o que diz a palavra de Deus ainda. A partir do verso 8. Judá, os teus irmãos a ti louvarão. A tua mão estará sobre o pescoço de teus inimigos. Se prostrarão a ti os filhos de teu pai. Leãozinho de leão é Judá. Da matança tu subistes, meu filho. Abaixando-se como um leão, se encurvou. E como um leãozinho de leão, quem o despertará? Não se desviará o cetro de Judá, e o legislador dentre seus pés, até que venha aquele a quem o cetro pertence, e a ele esperarão os povos. Amém. Queridos, esse capítulo 49 do livro do Gênesis, ele marca o finalzinho da trajetória de vida de Jacó. E ele é repleto de uma graça imensa, porque
Jacó está findando a sua jornada, lembrando do quanto, apesar de tudo que ele viveu, de embates ao longo do caminho, Deus foi fiel para com ele. E ele sabe que ele viveu coisas muito duras na caminhada da vida. Assim como qualquer homem e qualquer mulher que quer vencer em Deus, enfrenta. Jacó enfrentou muitos problemas e muitas situações difíceis. E ele está agora olhando para trás, e se ele olha para trás com um olhar cheio de desejo de extrair algumas lições a partir dessa linha do tempo, eu creio que, no mínimo, ele extrairia umas 3 lições que poderiam mudar, inclusive, tudo o que ele tinha para fazer aqui nesse capítulo 49. E eu falo isso porque a trajetória dele lhe colocaria nada mais, nada menos do que diante dele mesmo, sendo aquele que foi e é responsável por muitas das coisas que ele viveu no caminho. E a partir daí eu sei que ele conseguiria dizer que aprendeu muito com Jacó, sobre Jacó, assim como eu penso que ele diria que aprendeu muito com Jacó sobre Deus. E eu sei que não é fácil para cada um de nós que estamos fazendo essa caminhada da vida dizemos que a gente conseguiu aprender lições com a gente mesmo, estando ciente de que algumas coisas que a gente decidiu, em alguns momentos não foram as melhores e trouxeram a gente alguns danos. Mas Jacó conseguiria, nesse capítulo 49, mostrar que ele olhou para essa linha do tempo, olhou nessa linha do tempo, e olhou para trás e aprendeu muita coisa com Jacó, sobre Jacó. Assim como aprendeu muita coisa de Jacó, de Deus a partir de Jacó. Eu penso que ele diria uma segunda coisa, que ele aprendeu muito sobre Deus a partir dos caminhos percorridos, uma vez que esses caminhos quase sempre eles foram feitos mais de cargas do que de honra, porque a honra ela estava entranhada à alma de Jacó, uma vez que ele vem dessa linhagem de Abraão, sendo ele filho de Jacó, filho de Isaac, e consequentemente seus filhos também teriam essa honra, sendo filho de Jacó, netos de Isaac e ligados a essa árvore genealógica de Abraão. Agora, quando eu olho para Jacó e eu penso que ele diria que aprendeu essas lições, inclusive a partir, não é, do caminho, que foi um caminho mais de cargas do que de honra sobre os ombros, eu penso que Jacó também diria que ele aprendeu muito com o ciclo dos anos. E ele deve ter, no mínimo, descoberto que tudo passa.
E agora, nesse capítulo 49, ele deve estar dando uma olhada para si mesmo. E deve estar percebendo que ele, sendo um homem avançado em idade, muita coisa aqui já modificou. Ao mesmo tempo, eu penso que ele deve olhar para o seu próprio interior e deve estar dizendo o quanto a minha fé em Deus amadureceu e cresceu. Tinha motivos? Tinha, para que essa fé ao longo do caminho desabasse, mas não desabou. Ele conseguiu, a partir desse caminho, descobrir que essa fé ela foi só sendo agregada e acrescentada apesar de tudo. E se fôssemos olhar para a vida de Jacó, diríamos que ele tem grandes problemas com filhos, ele tem grandes problemas com esposa, ele tem grandes e graves problemas no seio familiar, o que poderia causar uma desestruturação total quanto à sua vida espiritual. Ele tem questões profundas dentro do seu coração, e eu diria que essas questões profundas têm a ver com algumas coisas que ele viveu internamente que poderiam ter feito a sua fé desabar. E como nós conhecemos a história, eu só recomendaria que você lesse o capítulo de número 30 do livro do Gênesis, o capítulo de número 33 do livro do Gênesis também, o capítulo de número 34 do livro do Gênesis e o capítulo 35. Porque você vai ver que Jacó ali lida com algumas situações que poderiam mexer com todo o seu interior e acabar com a sua fé, mas ele percebe que a sua fé sobressaiu. Ele está terminando esses dias com aquele coração de quem diz: Deus ainda fala comigo. Ele está terminando esses dias com o coração de quem diz: Deus ainda se revela para mim. Ele está terminando esses dias com o coração de quem diz: Deus ainda é na minha vida. E ele pode, atestar isso vendo o que Deus fez, trazendo José para a história da sua vida de novo, fazendo com que em dias de caos sobre a terra ele pudesse ser abrigado por José, que era governador do Egito nesse tempo, no melhor da terra de Gósen. Ele pode olhar para tudo e dizer: Deus foi muito fiel comigo. Porque Deus decidiu preservar toda a sua família em dias de grande fome sobre as nações da terra. E como Deus decidiu preservar a sua família, quando Jacó vai falar nesse capítulo 49, como ele vai falar? Ele não vai falar como o Jacó que um dia foi Jacó. E quando eu falo isso, é o Jacó com todas as suas imperfeições. Ele não vai falar como o Jacó, por exemplo, que falou com Deus em Gênesis capítulo de número 32, a partir do verso 22 em diante. Ele não vai falar como Jacó que falou com o pai dele naquela questão lá do guisado, que foi preparado. Ele vai falar de uma forma diferente. Esse Jacó aqui não vai falar como o Jacó que encontrou-se com Esaú, mesmo depois do Val de Jaboque e do encontro que teve com Deus e da palavra de Deus empenhada sobre a sua vida. Ele não vai falar como o Jacó que falou com Esaú, cheio de incertezas e
de medos, mesmo que o Senhor o marcou e falou com ele, mas ele ainda assim tinha receios de encontrar com Esaú. E ele encontra com Esaú e fala com Esaú de uma forma que o próprio Esaú vai conseguir tranquilizá-lo, porque vai chegar perto dele e abraçá-lo, beijá-lo, enfim. Essa parte todos nós conhecemos. Jacó vai falar como aqui? Eu diria que Jacó vai falar de 3 formas que a família precisa que um homem e uma mulher falem. E esse é o tema que eu quero estar abordando hoje, usando só alguns minutos e já encerrando. Porque a nossa voz precisa ser ouvida no seio da nossa casa, da forma que Jacó vai falar aqui. Porque o Jacó que fala aqui, ele já não é o Jacó daqueles dias antigos, mas o Israel tocado, alcançado, alvo de promessas de Deus e que carregava consigo uma palavra de bênção de Deus sobre a sua vida. Então eu estou dizendo aqui de forma muito simples e prática que esse Jacó, ele vai falar de uma forma que a família precisa que ele fale. E eu estou trabalhando esta temática hoje. Falando como a família precisa que falemos. E eu quero, com essa palavra, dizer: Deus te dará voz para falar como a sua casa precisa que você fale. Então, como é que Jacó vai falar? Primeiro, Jacó vai falar como um pai. E no caso das mulheres, falar como uma mãe. Jacó vai falar como um pai. E se percebe quando no verso 1 o texto diz que chamando a seus filhos, chamando a seus filhos. Eu gosto dessa informação porque Jacó aqui ele não vai falar de outra forma a princípio. Ele começa por onde tem que começar. Ele vai começar a partir desse posicionamento que ele tem, a partir desta autoridade que ele tem. Ele é um pai. Então o texto diz que ele chama os seus filhos. E é claro que aqui ele está falando em um momento da vida dele em que ele já viveu tudo. E ele está finalizando a jornada. E ele sabe que está finalizando. Por isso chama os filhos para falar a eles como um pai. Essa parte é importante. Porque a casa, ela só se junta quando aqueles que estão inseridos nela falam, ouvem na verdade, como filhos, aquele que fala como um pai. É por isso que o texto diz, no verso 1, ajuntai-vos. Só a voz de alguém que sabe a posição que ocupa no ambiente da família pode fazer com que a conexão seja estabelecida entre estes. Se nós não nos conectarmos, eu vou dizer de novo, se nós não nos conectarmos com o Senhor, não descobriremos a autoridade que temos para, com esta autoridade, falarmos como a casa precisa que a gente fale. E quando eu falo isso, é que eu sei que o coração do Jacó que fala aqui, ou do Israel que fala,
É o coração de alguém que vem cheio de desejo de ver esses meninos saltarem na história da sua vida. Mas ele começa juntando. E juntar essa família aqui não era fácil. Eu estou falando de uma família que tinha grandes dificuldades. Grandes dificuldades. Mas ele está conseguindo, como o pai, juntar essa família, estabelecendo entre essa família o mínimo de conexão entre eles aqui. E ele está conseguindo conectá-los ao ponto deles pararem para ouvir o que vem desse pai. A gente está falando de uma palavra como esta em dias que é bom que se diga que são dias de grande abalo nas casas, de grandes ventos contra as famílias, de grandes lutas que se vive desde o cuidado básico, as demais questões que envolvem a alma, o espírito, o ser de cada membro das famílias. E Jesus disse, olha, feliz é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, porque quando vier os ventos, ele já sabia que esses dias soprariam ventos muito fortes. Mas ele sabia também que aqueles que estivessem fincados numa rocha teriam uma voz sendo ouvida no meio dos seus. E chegou o tempo, chegou a hora, chegou o momento, chegou a fase em que cada um de nós precisa se levantar como quem tem e sabe que tem a autoridade que tem para falar no meio dos nossos. A questão aqui é que antes de falar já conjunta. Antes de falar já conjunta. A nossa voz precisa ser uma voz que estabelece conexões entre os corações que estão dentro do ambiente da casa, senão o desafio será tão grande que seremos todos nós atropelados de uma forma terrível. Segundo, além de ajuntar, o texto diz que Jacó compartilhou com eles um chamado para saberem das coisas futuras. Jacó puxa a família a partir da sua voz para se conectar não com o passado marcado pelas feridas que os irmãos abriram em José. Jacó decide se conectar ao que Deus tem preparado para o amanhã. E a nossa voz, ela só pode ser ouvida quando a gente tem uma palavra que está voltada para um futuro construtivo. Lamentavelmente, os nossos diálogos quase sempre eles estão pautados no que se viveu e no que se sofreu. Mas nós estamos sendo chamados pelo Espírito do Senhor para falarmos no meio dos nossos aquilo que vai conectar os nossos a um tempo diferente do passado de desconstruções vividos. Está na hora de falarmos de coisas que estão por vir. E ainda que esse futuro aos olhos humanos pareça um tanto embaçado, Deus sabe o que está preparado para o meu e o seu coração. Pela fé podemos profetizar. Pela fé podemos falar. Pela fé podemos abrir a nossa boca e liberarmos uma palavra de Deus sobre a casa, sobre o lar, sobre os nossos.
Jacó está falando aqui com filhos, e eu sei que esses aqui são biológicos, mas você tem seus filhos espirituais. Você tem os seus sonhos, que também são filhos do seu coração. E você precisa falar sobre tudo isso. Estabeleça uma conexão a partir da sua voz, mas não só estabeleça a conexão, conecte o coração das pessoas a partir da sua voz a um futuro. E diga: eu tenho boas notícias e boas coisas para compartilhar. Eu tenho boas notícias e boas coisas para verbalizar. Mas em segundo lugar, em segundo lugar, Jacó que vai falar aqui, ele faz uma segunda coisa maravilhosa. Porque primeiro ele consegue juntar, estabelecendo conexão. Segundo, ele consegue juntar, conectando esses corações a partir da sua voz com o futuro. Mas há uma outra coisa aqui que ele faz. E o que é? Ele alimenta pela voz e pela sua presença expectativas nos corações que se achegam a ele. Escute, as expectativas, já disse alguém, elas estão presentes desde o nosso nascimento até o último dia de nossas vidas. E não há nenhum ser humano que viva sem lidar com as expectativas. E eu lembro que alguém disse que as expectativas, elas são o tempero da vida. Casas não sobrevivem sem boas expectativas. Sonhos dentro dessas casas, eles passam a ser sepultados quando as expectativas não são alimentadas. A gente precisa entender que no ambiente da nossa família há uma necessidade de suprirmos este ambiente da família com grandes e boas expectativas. Eu não estou falando de alimentar quanto àquilo que poderá ser frustrado. Não, eu estou falando daquilo que tem base em Bíblia, que tem base em fé, que tem base na relação com Deus, que tem base na própria esperança acesa por Deus na existência da sua vida. Porque é isso que Jacó vai fazer. Ele está morrendo, mas vai alimentar boas expectativas no coração daqueles que estão inseridos dentro daquele ambiente. Gente, há investidas muito fortes para nós desconstruirmos diariamente uns aos outros no seio das nossas famílias. Há investidas muito fortes para você desconstruir as pessoas que estão ao seu redor. Porque dentro da casa pode se alimentar o complexo de inferioridade. Dentro da casa se pode destruir o indivíduo. Se pode apequenar os gigantes. Mas não os Golias da vida, aqueles que nasceram dentro da família para serem gigantes. E por isso há uma necessidade, o grito do Espírito Santo não me veio esta noite por acaso, porque eu sei que essa palavra ela vai passar dos limites deste Instagram e alcançará a gente durante esta noite, durante dias ainda, e haverá gente se conectando a esta palavra dentro de dias de uma forma tão intensa e tão profunda que começarão a entender que não podem mais serem instrumentos
para plantar as parras bravas dentro do ambiente da sua família, mas vão entender que foram chamados para trazer a farinha para a panela, porque nos dias de Eliseu aconteceu isso. Alguém colocou lá um veneno que quase matava aquela geração de gente que aspirava a serem profetas de Deus na terra. E diz a Bíblia que alguém gritou: a morte aqui. E Eliseu pegou e disse: tragam-me farinha, colocou na panela, e diz que aquilo que havia de morte bateu em retirada, porque todas as vezes que você se coloca como aquele que alimenta a esperança, como aquele que alimenta os sonhos, como aquela que alimenta as expectativas quanto a um futuro de glória, meu Deus, não tem morte que prevaleça. Nós somos seres humanos limitados e as sobrecargas da vida, eu sei, elas acabam muitas vezes tirando o nosso olhar do coração daqueles que estão perto da gente, porque a gente se preocupa com uma série de coisas e às vezes vai perdendo a conexão e vai vendo a casa muitas vezes lidando com adversidades, com problemas, com lutas íntimas, internas, fortíssimas, que muitas vezes vão desestabilizando toda a estrutura daquela casa, e às vezes há caos, às vezes há quedas, às vezes há fragilidades, às vezes há fraquezas que tomam conta, porque simplesmente a sobrecarga fez com que houvesse uma desconexão e não se alimentou mais o que tinha que se alimentar. Mas o Senhor é aquele que traz a casa de volta à vida, Ele é aquele que traz a casa a um tempo de esperança, a um tempo de alegria, a um tempo de vida. E eu quero, em nome de Jesus, deixar esta palavra de Deus aqui. Haverá boas e grandes expectativas de Deus plantadas dentro deste ambiente, e qualquer sentimento de tristeza, qualquer abatimento, qualquer fraqueza, qualquer debilidade emocional, psicológica, espiritual, que se estabeleceu por um tempo aí, isso vai cair por terra. Deus vai encher esta casa de vida, Deus vai encher esta casa de sonhos, Deus vai encher esta casa de esperança. E eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor trará vida em abundância para dentro desta casa. Jacó alimenta as expectativas pela sua presença. Ele junta todo mundo ali, e quando junta, ele começa a esperar que cada um vá se colocando com o coração quieto no lugar. E veja o que é dito no capítulo 49. No verso 1 ele diz: ajuntai-vos e eu, o vosso Pai, farei mostrar a vós o que vos sucederá no fim dos dias. Verso 2, ajuntai-vos e prestai atenção. Ele alimenta as expectativas. E aí olha o que é dito. Ó filhos de Jacó, perdão, ouve a Israel, o vosso pai. Ele fala como um pai. Ele junta e alimenta as expectativas. Mas em terceiro e último lugar, Jacó ou Israel. Ele traz a honra para dentro da casa. E traz essa honra na medida que essa honra precisa ser compartilhada. Isso é interessante, mas muito interessante. Porque quando eu falo dessa honra, todos nós que conhecemos os filhos de Jacó diríamos que
essa honra, ela teria que chegar logo de cara para aquele que teria direito sobre ela, que é Rubem. E no verso 3 ele diz: Rubem, tu és meu primogênito, minha fortaleza e o princípio de meu vigor, e o remanescente da exaltação e o remanescente do poder. Só que ele não vai aqui estabelecer a honra sem ser na medida que cada um merece, porque do jeito que ele fala aqui com Rubem, ele diz: mas tu te desviastes. E o que acontece aqui? É que Rubem, ele era aquele que tinha direito, como primogênito, sobre o cajado, a herança, os postos, enfim, aquilo que de forma patriarcal seria passado para ele através da autoridade compartilhada, repartida por Jacó com ele. Mas eu olho para esse capítulo 49 e percebo que Jacó, quando trata com Rubem, ele o deixa receber uma honra, porque ele diz: tu és o princípio do meu vigor, e fala a ele com honra, mas lhe dá na medida essa honra. E o coloca no seu lugar diante da verdade que Jacó sabe. E é claro, Jacó tem ciência de que ele falhou com o próprio pai. Mas ele diz: tu és meu primogênito. E essa é a honra de Rubem. Teria algo muito maior, mas ele não pode viver mais do que isso, porque ele simplesmente interrompeu essa caminhada, esse ciclo de honra na vida dele. E se você ler o livro das Crônicas, no capítulo 2 e também no capítulo 5, você vai ver que o próprio Deus decidiu tirar das mãos de Rubem e colocar nas mãos de Judá aquilo que seria de Rubem, e também, principalmente, nas mãos de José e dos filhos de José. Mas eu estou dizendo que se você ler 2 Crônicas, se você ler, o livro das Crônicas, e olhar lá no capítulo 2, também no capítulo de número 5, você vai encontrar lá que Deus tirou isso das mãos de Rubem, essa honra grandiosa que estava preparada, e deu ela a José, a seus filhos, e também, em especial, a Judá. Mas isso é o que se percebe aqui, é que Jacó traz essa honra para dentro da casa, só que quando ele traz essa honra ela é compartilhada na medida que é necessário dar a cada um. E ele fala com Rubem: tu tens honra nisso, mas te perdestes nisso. E ele vai seguir a sequência. Eu não vou aqui tratar da sequência, porque nós passaríamos aqui mais de 6 horas de relógio meditando e pensando sobre isso, mas eu vou chegar no ponto que eu gostaria de chegar, que é o verso 8. Quando ele fala com Judá. E ele compartilha a honra com Judá em um nível alto, embora ele saiba também que Judá teve as suas fragilidades no caminho. Mas ele sabe que há uma escolha. E ele não deixa de destinar ou não deixa de instruir e apontar caminho para cada um dos filhos. Ele fala de Rubem, ele vai falar de Simeão, ele vai falar de Levi, enfim. Mas ele chega em Judá. E quando chega em Judá, parece que Jacó vê, a partir daqui, de uma forma profética, Judá no seu futuro, e no futuro de Judá surgindo um Davi,
e aquele depois que seria o filho de Davi. E é claro que eu não me refiro aqui a Salomão, mas me refiro ao Cristo que viria dessa árvore genealógica. E que em Mateus capítulo 1, essa árvore genealógica é citada para mostrar claramente que tudo que Jacó falou aqui viria a se cumprir totalmente em Jesus. Mas ele fala dessa honra, como eu disse, primeiro, com relação à medida que cada um precisa receber. Segundo, ele traz essa honra para dentro da casa, colocando essa honra na direção daqueles conforme a missão que cada um teria no seu amanhã. E você vai perceber que ele destaca Judá como um leãozinho. Isso tem a ver com a missão dele. Isso não tem a ver só com o caráter, com a personalidade, com a sua força, com a sua intrepidez, com a sua ousadia, com a sua disposição. Não, isso tem a ver principalmente com o futuro dele, com a missão dele, melhor dizendo. Mas terceiro, Jacó traz essa honra para o ambiente da casa. E ele traz essa honra deixando bem claro para cada um, mas em especial aqui agora para Judá, que essa honra os colocará em uma posição da qual ninguém conseguirá tirá-los. E cada um vai recebendo orientações quanto àquilo que eles vão viver, mas quanto à posição, não é só a missão, quanto à posição é o lugar que cada um vai ocupar. É o lugar de exaltação, é o lugar de honra, é o lugar de brilho que cada um vai ocupar. E no caso de Judá é tremendo, porque ele olha para Judá e diz: Judá, os teus irmãos a ti te louvarão. A tua mão estará sobre o pescoço de teus inimigos. Se prostrarão a ti os filhos de teu pai. Leãozinho de leão é Judá. Da matança tu subiste, meu filho. Abaixando-se como um leão se encurvou. E como um leãozinho de leão, quem o despertará? Não se desviará o cetro de Judá. Marque isso na sua Bíblia. Não se desviará o cetro de Judá. E o legislador dentre seus pés, até que venha aquele a quem o cetro pertence, e a ele esperarão os povos. Preste atenção aí. E ele está falando justamente dessa posição de Judá. O cetro não se desviará dele. Em outras palavras, ele vai reinar. E os que vêm de Judá reinam, inclusive Davi. Jesus, como leão da tribo de Judá, é rei. Jacó estava falando do que viria a acontecer com Judá. E ele fala aqui de 3 fases na vida de Judá. Assim como ele profeticamente descreve o passo a passo da caminhada de Jesus até a cruz e da cruz até o sepulcro. Mas eu não vou olhar por esse lado nesse momento. Eu só quero citar aqui as 3 fases da vida de Judá que Jacó consegue ver. Embora, como eu disse, quem olha para o verso 8 e 9 percebe que ele está descrevendo aqui os passos de Jesus até a cruz, como também está descrevendo os passos, a caminhada ou o trajeto de Jesus até o sepulcro. Mas eu não quero olhar, eu repito, por esse lado. Eu quero deixar aqui
esta parte para um outro dia, que tem a ver com a cristologia, que tem a ver com tudo que Jesus vai viver até a cruz, e da cruz ao sepulcro, e do sepulcro à sua ressurreição, porque está tudo aqui dito por Jacó e profetizado por Jacó, quando ele fala de Judá. Mas eu quero apenas considerar as 3 fases que Jacó está descrevendo acerca de Judá aqui. No verso de número 8 do capítulo 49, o texto diz: Judá, os teus irmãos a ti louvarão. A tua mão estará sobre o pescoço de teus inimigos. Ele está falando aqui de uma primeira fase na vida de Judá, que é a fase em que ele exerce a sua liderança no seu solo, no seu lugar, no seu território, mas de forma especial entre aqueles que são seus irmãos. E essa liderança que é descrita aqui, ela é apresentada como uma liderança cheia de autoridade, porque ele diz que a mão dele estaria sobre o pescoço dos seus inimigos, ele prevaleceria contra os seus adversários. Isso é autoridade. Segundo, ele fala de um reconhecimento e de uma essência que seria percebida, vista por aqueles que estavam perto dele. E ele diz: os teus irmãos a ti honrarão ou te louvarão. Então essa é a primeira fase, é a fase em que ele exerce essa liderança com ânimo, com coragem, com ímpeto, com coração renovado. Mas ele tem uma segunda fase descrita por Jacó, e eu queria que você observasse aí no verso 9. Ele diz: leãozinho de leão é Judá, da matança tu subistes, meu filho, abaixando-se como leão, e encurvou. E diz o texto: e como um leãozinho de leão, quem o despertará? Então ele está falando de uma segunda fase na vida de Judá aqui. E que fase seria essa? É a fase do abatimento. É a fase dos conflitos internos. É a fase em que ele se sentiria como quem perdeu batalha. A fase que ele se sentiria como quem foi apanhado, como quem saiu daquela época em que ele prevalecia contra os seus adversários e agora estava debaixo de uma situação ao qual fez se encurvar e ele agora não consegue. Ele está abaixado, ele está inclinado, e diz que essa situação ela é tão doída que se pergunta no verso 9, quem o despertará? Ou seja, quem vai fazê-lo reencontrar o seu ânimo, sua coragem, sua motivação, sua esperança, sua força, seus sonhos, sua vontade de viver. Quem vai despertá-lo? Essa fase é uma fase vivida por muitos de nós, porque a gente sai daquela época do primeiro amor, daquela comunhão, daquela alegria, daquela vida vibrante em Deus e com Deus, com sede e com fome de Deus, e entramos às vezes em um tempo de esfriamento, de abatimento, de isolamento, de cansaço, de exaustão. Só que a nossa vida, ela não termina nessa fase. Deus nos ama e não nos escolheu para estarmos no ciclo do abatimento e da desesperança e da tristeza por muito tempo. A gente às vezes passa, mas vai passar e vai passando.
Porque Deus tem uma terceira fase para a nossa vida e eu quero profetizá-la sobre a sua vida. Porque a terceira fase é a fase que vem como resposta à pergunta: quem o despertará? Quem pode despertá-lo é quem o escolheu. Quem pode despertá-lo é quem o chamou. Quem pode despertá-lo é aquele que tem negócio com ele. E por isso diz o texto: não se desviará o cetro de Judá. Por quê? Porque foi o que Deus estabeleceu para ele. Ele pode ter vivido momentos de abalo em que ele se sentiu se inclinando diante das circunstâncias, mas ele não vai ficar nisso para sempre. Há um ponto final sendo colocado por Deus nessa situação. E como é que se sabe disso? Se sabe porque o próprio texto fala comigo, fala com você e diz para mim e diz para você que há um cetro que ninguém tirará dele, que há uma bênção que está sobre ele, que há um favor que está sobre a sua vida. E ninguém vai fazer a sua vida se desconectar dessa realidade de Deus para a sua vida. Você pode ter vivido ou está vivendo algum momento em que você foi balançado e até se curvou e até se inclinou, mas não vai ficar nisso. Deus é Deus na sua vida, Deus é Deus na sua história, Deus é Deus no seu caminho, Deus é Deus na sua caminhada. E Ele está fortalecendo suas mãos, Ele está fortalecendo seus pés, Ele está te enchendo de vida, Ele está te enchendo de alegria, Ele está te enchendo de força, Ele está te abençoando agora. E está te tirando do lugar que você jamais devia estar, mas passa por ele de vez em quando. E colocando você na posição daquele e daquela que nasceu para viver a bênção de Deus na sua totalidade. E Deus está fazendo isso contigo. É por isso que ele diz: não se desviará o cetro de Judá. Por quê? Porque sobre ele e para ele Deus reservou uma autoridade específica. E nenhum momento de crise vai segurá-lo onde ele está. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Porque na visão de Deus, você não ficará encurvado nem encurvado. Você não ficará prostrado nem prostrado. A honra que Deus estabeleceu sobre a sua vida, ela vem ao teu encontro para te levantar tantas quantas vezes forem necessárias. E é por isso que Deus te colocou aonde tu estás. Para que o teu coração, na noite de hoje, pudesse, recebendo essa palavra, entender que Deus vai te cercar o tempo todo com essa honra. Que Deus vai te cercar o tempo todo com esta graça que está sobre a sua vida. Eu estou profetizando neste momento e há uma unção de Deus sendo dispensada sobre as nossas vidas. Quem está ligado está sentindo que a presença de Deus está fluindo no nosso coração, porque Ele não nos deixará no chão. Leões não ficam prostrados, leoas não ficarão prostradas. Há uma essência, há uma vida, há um cetro de Deus sobre a sua vida. E Deus está confirmando a bênção dele sobre você. Deus está confirmando a bênção dele sobre a sua vida. E Ele vai te favorecer. Ele vai te alcançar com toda a sorte de bênção.
Porque ele diz que muitos ao teu redor reconhecerão a autoridade que Deus te deu, a vida que Deus te deu, a graça que Deus te deu, os dons que Deus te deu, a habilidade que Deus te deu, o cuidado que Deus tem contigo. E eles louvarão o nome do Senhor por tua vida. Descansa teu coração, porque no chão não ficarás. Descansa teu coração, eu repito, porque no chão não ficarás. Gente que Deus escolheu não fica prostrado. Gente que Deus marcou é como um leãozinho, se levanta, se ergue, dá o seu brado e volta a viver debaixo da graça de Deus, o que Deus tem. É isso que o Senhor estava dizendo através de Jacó. Porque quando Jacó traz essa honra para o meio da família dele, eu vou repetir, quando Jacó traz essa honra para o meio da família, ele fala dessas 3 fases e deixa claro para ajudar. Entre o princípio da autoridade que você vai ter e o final dela, haverá momentos que você vai se sentir curvado, mas você é um leãozinho que vai crescer a estatura de um grande leão. E nada vai te prender, nada vai te atrapalhar, nada vai te impedir. Deus fará coisas grandiosas ainda ajudar na sua vida. Eu estou profetizando essa palavra debaixo da direção do Espírito de Deus. Porque é o que Jacó faz no meio daquela casa. É o que Jacó faz no meio daquela família. Ele fala como um pai, está aí no verso 1 e 2 de Gênesis 49. Ele conecta o coração dos filhos, gerando neles boas expectativas, mas conecta esses corações com o futuro. Está aí no verso 2. Mas no verso 8, ele traz a honra para dentro da casa e aponta para essas 3 fases que Judá vai viver e faz com que o próprio Judá entenda que ele não vai morrer no meio da história, mas ele vai se erguer, porque Jacó diz: tu te encurvaste, mas da presa tu subistes. Tu te encurvaste, mas da matança tu subistes. E eu quero profetizar em nome de Jesus. Você que saiu da primeira fase para a segunda, em que você esteve por um momento curvado, fraco, fragilizado, abatido, chorou, chorando, de quando em quando com a alma chorosa, se sentindo às vezes esquecido, às vezes abandonado, às vezes deixado de lado por muitos. Descansa o coração aí. Deus ainda é Deus sobre a sua vida. Deus ainda é Deus sobre a sua caminhada. Deus ainda é Deus sobre a sua história. Deus ainda é Deus sobre o seu caminho. E Ele vai fazer coisas tremendas ainda em seu favor. Porque Ele diz: o cetro não sairá de Judá. Deus estabeleceu algo grande sobre a sua história. Há uma estabilidade sobre a sua vida quanto à honra de Deus. E essa honra, ela não vai ser suplantada por qualquer que seja a circunstância ou a situação. Deus te cercará de vida, de vida e de vida. E da presa você vai subir. Talvez esteve acorrentado a alguma situação.
mas não vai ficar aí. Está dito, os teus irmãos te louvarão. Haverá um reconhecimento, haverá um favor da parte de gente olhando para você, porque Deus vai fazer com que alguns reconheçam aquilo que você traz consigo. E vão entender, no chão não ficará. No chão não ficará. Vamos orar juntos nesse momento, queridos. E deixe que essa palavra ela se enraize ou se apegue ao seu coração e permita que ela te conduza durante essa semana. Lembrando a você quem você é. Jacó disse, tu és um leãozinho, Judá. Tu não nascestes para estar curvado, Judá. Você pode encontrar no caminho até com os elefantes, são gigantescos. Mas quando você olhar para eles, você vai dizer, são maiores. Mas ali está o meu almoço. Você é um leãozinho. Você pode se colocar diante de qualquer coisa que é maior do que você. Você vai olhar e dizer, almoço. Porque você traz da sua natureza essa honra, essa autoridade, esse governo. Há uma bênção de Deus sobre a sua vida, porque você tem conexão com o leão da tribo de Judá. Você não vai terminar acorrentado, você não vai terminar por trás de grades, você não vai terminar cercado, sufocado, não, você vai terminar seus dias dizendo, eu passei por cima de todas as coisas que se levantaram e terminei bramindo. Terminei bradando na terra e dizendo que o meu Deus é Deus. Eu venci as prisões, eu venci as correntes, eu venci as amarras, eu venci as crises, eu saí de posse de vitória. Deus te dará força, porque a honra está sobre a sua vida. Jacó traz a honra para o seio da família. Escute, eu estou falando justamente sobre com a família, como ela precisa que nós falemos. É Jacó que está aqui ensinando. Fala como pai. Fala como quem conecta o coração da família a um futuro e não trazendo esse coração para o passado. Ele fala trazendo a honra para o meio da família e com essa honra apontando caminhos, dizendo dos desafios, mas dando sempre em uma ênfase maior a honra que Deus tem reservado para cada um da casa. E é isso que eu quero que você hoje se apegue. Quando falar com aqueles que você ama, não fala de passado, a não ser que tenha alguma lição importante para aprender. Fala, conectando esses corações ao futuro e dizendo a eles, tem honra, tem bênção, tem coisas boas, tem coisas grandes, Deus vai fazer, Deus vai abrir, nós vamos nos levantar. E ainda que alguém no meio diga, mas estamos presos a essa situação, mas lembre a ele, nós somos ligados ao leão da tribo de Judá, não nascemos para prisão nem para amarras, sairemos desse momento e viveremos a bênção de Deus na sua totalidade, porque sobre nós está um cetro, o nosso coração está ligado ao reino, sobre nós há promessas e nós vamos vivê-las para a glória de Deus. Em nome de Jesus.
Receba isso para a glória de Deus. Vamos orar e encerrar no nome de Jesus Cristo. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por esse momento na tua presença, Senhor, com a tua palavra e adorando o teu nome esta noite, nesta live que não foi programada por mim, mas pelo teu Espírito, para falar com famílias, e vai falar daqui a pouco ainda outros e outros durante a semana que vem estarão sendo alcançados por essa palavra e vão se levantar dentro da casa para falar dentro da casa como Jacó falou dentro da casa dele, e aquilo mudou histórias, aquilo mudou caminhos, aquilo abriu novos horizontes, aquilo ampliou a visão, e eu creio que a vitória do Senhor é grande na vida deste homem. Eu creio que a vitória do Senhor é grande na vida desta casa, nesta família. Tu vais abençoar, tu vais honrar, tu vais fazer, tu és o mesmo, tu és Deus. Honra o teu nome em nome de Jesus Cristo, Senhor. E faz toda a tua obra no nome de Jesus. Revela o teu poder na vida dos teus filhos e faz com que cada um viva uma colheita abundante, ó Deus, em todas as áreas da sua vida, porque tu és o mesmo ontem, tu és o mesmo hoje, e tu serás eternamente. Muito obrigado por tudo, mesmo aquilo que a gente não entende, mas aceitamos por fé, porque tu sabes o que permites e o que fazes. Guarda cada um de nós debaixo da tua graça, meu Senhor, e nos dá uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite debaixo do teu cuidado e da tua proteção. Eu te peço em nome de Jesus, guia os nossos caminhos e mostra-nos as tuas veredas. Mostra-nos o que tu tens e o que tu queres. A cada dia e a cada passo, honra a nossa fé, o nosso coração, a nossa esperança, porque estamos crendo, Senhor, que tu tens coisas lindas preparadas para cada um de nós, os teus filhos. Por isso, honra o teu nome como Deus fiel que tu és, na vida de cada um de nós, os teus filhos e filhas. E faz com que em tudo o teu nome seja glorificado a partir desse trabalho. Que haja muitos frutos na vida do teu povo. Que a casa dos teus filhos seja abundante e abençoada, assim como as nossas casas. Nós te pedimos por todos nós. Eu te peço em nome de Jesus, alcance a vida do pastor Giovanni, da pastora Eliane, nesse momento de luto, em que o teu filho perdeu a sua mãe. Ajude, dando graça, acolhendo, abraçando, fortalecendo, e fazendo a tua bênção, Senhor, ser derramada de forma gloriosa e grandiosa sobre toda a família. Consola a todos, fortalece a todos. Eu te peço por cada um de nós, para que tenhamos uma madrugada de paz e que amanhã, Senhor, acordemos para boas notícias e que possamos, em nome de Jesus, vivermos amanhã um culto da família abençoado. Muito obrigado pela semana que o Senhor nos concedeu de vitória e obrigado pela semana que vai começar, porque será uma bênção na nossa vida. E esse final de mês será próspero, abundante sobre todos nós. E viveremos, Pai, uma virada de ano para um 2026 incrível, marcado pela tua fidelidade, a tua bênção e pela liberação, Senhor, de saúde e de milagres sobre as nossas vidas. Cuida de cada um de nós. Somos
a tua igreja. E precisamos do Senhor sempre. Fica conosco em nós. Continua usando a programação da web rádio, da web TV, que está abençoando tantas pessoas. Continua usando o canal no YouTube para abençoar pessoas. Esse Instagram continua usando para edificação de vidas. Porque em meio a tanta bobagem que é compartilhada, Senhor, nós estamos aqui transmitindo palavras de vida e de vida eterna. Abençoa-nos, é o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação divina do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Gente, Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Que o Senhor conceda a você uma noite de paz. Amanhã teremos um dia abençoado na presença de Deus também. E a partir das 10 horas estaremos ao vivo aqui, adorando a Deus, celebrando ao Senhor e recebendo daquele que vive o que Ele tem preparado para o nosso coração. Não deixe de visitar a página da Web Rádio, da Web TV, ouça lá, seja edificado por tudo que está sendo ministrado ali. Esteja acompanhando também sempre que puder o nosso canal no YouTube e esteja sempre orando por nós. E hoje à noite, quando for dobrar os joelhos, antes de dormir, ore também por nós, porque estaremos também orando por você. Deus abençoe, uma ótima noite, a paz do Senhor Jesus!